E aí galera, bom demais a conta? Estão estudando muito? Foca aqui então, ó, fica aqui comigo, porque hoje, o que nós vamos fazer hoje? Como a gente já passou aí pelo calendário de vacina, como a gente já falou de imunização, vocês lembraram um pouquinho aí sobre a questão da imunização ativa, imunização passiva, a própria questão da imunidade inata que nosso corpo possui, as condições que levam aí ao desenvolvimento dessa imunidade, as reações do sistema de defesa, falei para vocês de neutrófilo, basófilo, eosinófilo e claro, de todo o sistema aí de vacinação adotado no Brasil. E aqui hoje, se liga, hoje nós vamos ter uma aula especial sobre o Covid, é ele mesmo, é o coronavírus. Nós vamos falar um pouquinho sim, tá? Que é importante, que é interessante, alguns aspectos até mesmo sobre essa patologia, alguns aspectos sobre essa pandemia, né, que tem se desenvolvido rapidamente, que tem se disseminado globalmente falando. Então existem algumas características, algumas considerações. É claro que, tá, falando do Covid, falando do corona, é lógico que não dá para pegar tudo. Tá? Isso é impossível, porque informação sobre ele é cotidiana, é diária, é constante. Até mesmo porque já estão surgindo casos aí de recontaminação. Pessoas que tinham sido contaminadas, pessoas que estavam bem e agora estão voltando, estão contaminando de novo. Então, lógico que não dá para pegar tudo, mas dá para a gente ter uma ideia, dá para ter uma noção, dá para a gente ter um entendimento melhor sobre coronavírus. Dá para saber um pouquinho mais. Então, se liga comigo, aqui ó. Sai dessa rede social, Instagram, Facebook, pega um lápis, pega um papel e vou anotar. Isso é importante. Tá? Conhecimento sempre é bom, conhecimento sempre é importante. Então, hoje nós vamos falar de coronavírus. Esse carinha aqui, ó. Essa é a forma espacial que foi detalhada aí, que foi trabalhada diretamente pelos cientistas. Tá? Uma espécie aí de corona, apresentando aí pequenas partes na sua estrutura física. E claro, para começar a falar dele, micro-organismo, para relembrar rapidão aí o que é micro-organismos ou micro-organismos. São seres vivos piquititos, tá? Bem pequenininhos, com dimensões que não tem jeito da gente ver a olho nu. Tá? Não adianta não, tá? Tem que ter algum equipamento específico, algum microscópio, ou microscópio de varredura eletrônica, mas tem que ter para conseguir enxergar um micro-organismo. Tanto é que esses micro-organismos, tá, vêm de microbiologia, ou a biologia pequenininha, que deriva da combinação de micro, que é pequeno, e biologos, que é o estudo da vida, ou seja, o estudo da vida dos piquititos. É uma forma de falar da vida, da fisiologia, do metabolismo dos micro-organismos e, claro, das relações com o meio e com outras espécies. Micro-organismos que foram descobertos só depois do século XVII, com a criação do microscópio, inicialmente aí por Robert Hooke, quando ele descobriu lá, começou a estudar a casca de uma cortiça e viu que havia pequenos espacinhos a partir da visualização do microscópio. Tá? Só que, se você for pegar a casca da árvore, você acha que ela é compacta. Pega a casca da cortiça e olha assim, que legal. Aí quando o Robert Hooke colocou no microscópio, é que ele viu que havia vários espaços vazios, várias células, por isso que chamou de célula, vários espacinhos, parecendo celinhas. E depois Anthony van Leeuwenhoek, tá, por volta do século inicial, ali dos anos de 1700 e pouquinho, ele descobriu pequenos animaizinhos numa gota de água da chuva. É por isso que ele chamou de animalículos ou animáculos, o que hoje nós chamamos de esse cara aqui, ó. Então ele já descobriu isso. E a partir da criação do microscópio, a partir da descoberta deles, é que a nossa sociedade ela mudou. É que os nossos conceitos de assistência, de atendimento, de tratamento, de cuidado, de evolução, de todo o processo de trabalho sofreu modificação. Mudou. E a partir daí, todo o conceito que nós tínhamos sobre patologia, diagnóstico, tratamento, ele começa a sofrer uma alteração significativa. Começa a sofrer uma modificação para chegar no nosso conhecimento atual, século XXI, e nós entendemos que micro-organismos são divididos em várias classes diferentes, basicamente bactérias, fungos, protozoários e vírus. Tá? E dentro desses, claro, o coronavírus. O vírus. E o que é isso? De onde que vem essa história de vírus? Vírus são seres
muito simples e piquititos, bem pequenininhos. Aí tem lá aproximadamente 0,2 microns, formados basicamente por uma cápsula proteica, claro, envolvido aí por um material genético, em que, dependendo do vírus, pode ser o material genético de DNA, pode ser o material genético de RNA, ou os dois juntos, como é o caso do citomegalovírus. Ele tem RNA e tem DNA. Isso é material genético, tá? As bases que vão dar origem ao material genético. Vírus não tem aí qualquer tipo de atividade metabólica quando está fora da célula. Isso é importante. Vírus, ele só tem atividade de metabolismo, só tem atividade de vida quando ele está dentro de célula, é parasita celular. Ele precisa de entrar dentro de uma célula para começar a se reproduzir. Tá? Eles não podem captar nutriente, eles não podem utilizar energia ou realizar qualquer atividade, não podem sozinhos. Eles têm que estar em alguma célula. Eles obviamente se reproduzem, mas diferentemente de células que crescem, se multiplicam e o conteúdo então se divide em células filhas, os vírus eles vão se replicando, mudando aí o metabolismo das células para criar novos vírus. Então eles mudam, eles implantam o DNA deles, eles implantam o material genético deles no material genético celular e a partir de colocar o material deles lá, a célula começa a reproduzir outros vírus. E aí ele vai reproduzindo uma quantidade tão grande de vírus até a célula ser destruída. E quando a célula é destruída, libera uma quantidade grande de vírus para o organismo que vão infectar outras células para começarem a se reproduzir novamente. Os vírus são microscópicos, que não têm célula, não têm estrutura celular, mas são considerados parasitas intracelulares. Eles precisam de célula para viver. Só conseguem fazer suas atividades vitais dentro de outra célula. Eles têm que entrar na célula para reproduzir. São patogênicos, isso é importante, porque eles vão causar doenças nos seres humanos, eles vão provocar patologias, e alguns, vírus da gripe, do sarampo, febre amarelinha, meningite, cachumba, hepatite, AIDS, varíola, vários. E agora, claro, nesse nosso momento atual, nós temos aí o coronavírus. Tá? Então nós temos vários diferentes que vão provocar aí o desenvolvimento de doenças no ser humano. E aqui alguns exemplos, aqui, ó. O vírus do HIV, alguns exemplos de uma estrutura, a estrutura física, o desenho deles. HIV, a hepatite, o ebola, o adenovírus, o próprio influenza da gripe, um vírus bacteriófago, tá? Ou, como eu mostrei para vocês no início, o corona, aquele lá no iniciozinho bonitinho, tá? Cheio de coroinhas nele, na estrutura. Então, ele lembra até mesmo um pouquinho, o vírus do HIV, o vírus da hepatite, tá? Onde eles vão entrar na célula e vão colonizá-la diretamente. A disseminação de doenças, nós temos aí algumas características na saúde coletiva, e esses termos aqui, ó, eu já falei, você já sabe, você já conhece. Então, para relembrar dentro da saúde coletiva, nós temos que endemia é um termo que é utilizado, é um termo que é trabalhado, só que não está relacionado aí com uma condição quantitativa. Quando a gente fala de endemia, nós estamos falando que é uma doença típica de uma região que vai estar aí acontecendo com frequência em um local. É endêmica para aquela área, para aquela região específica. As doenças podem ser até sazonais, acontecem numa determinada época do ano. Sazonalidade, em épocas do ano. E aqui, por exemplo, a febre amarela é uma doença endêmica da região norte. É uma região endêmica, acabou, tá aí, ó, é endêmico para a região norte, acontece com maior frequência naquela área ali especificamente. Isso é uma endemia. Endemia, restrito a uma área, restrito a um local, podendo acontecer em condições sazonais. Surto, quando há um aumento repentino do número de casos aí de alguma doença, de alguma patologia em uma área, em uma região específica, aí deu surto, um grande número de casos de uma vez só, numa área bem específica. E para ser considerado surto, aí o aumento de casos tem que ser maior do que o esperado. Não espero nenhum caso de dengue, então começou a aparecer já surto. Exemplo, algumas cidades, como
Itajaí, em Santa Catarina, a dengue é um surto. E não como epidemia, porque acontece num bairro, por exemplo, numa região muito específica. Acontece numa área própria, naquela área especificamente. Epidemia é um surto, só que em diversas regiões. Epidemia são diversas regiões ali dentro de um país, dentro de uma área delimitada. Uma epidemia municipal acontece quando os bairros, vários bairros vão apresentar uma doença. Uma epidemia estadual, quando várias cidades têm os vários casos. E pode ser uma epidemia nacional no país, quando acontece em diversas regiões. Como, por exemplo, em dia 24 de fevereiro de 2017, 20 cidades brasileiras tinham casos decretados de epidemia de dengue. Ou seja, não ficou concentrado só num bairro, não ficou concentrado só no estado. Brasil, várias regiões, isso é uma epidemia. Quando dentro de um país, vários pontos diferentes começam a manifestar essa doença. E nós temos epidemia. E corona? É epidemia ou não? Não, professor, não é epidemia. Ah, então o que é então, já que não é epidemia? Coronavírus é uma pandemia. E o que é essa tal de pandemia? Em uma escala de gravidade, uma condição de gravidade, pandemia é mundial. É o pior dos cenários possíveis. Ou seja, não é só em um país, não é uma epidemiazinha. São vários países que vão apresentando essa patologia. Acontece quando uma epidemia, quando vários casos acontecem, só que em várias regiões do planeta, em vários países ao mesmo tempo. Em 2009, por exemplo, a gripe A, ou a gripe suína, passou de uma epidemiazinha para uma pandemia, quando a Organização Mundial começou a registrar casos nos 6 continentes. A AIDS, apesar de estar diminuindo no mundo, é considerada uma pandemia. Atualmente nós temos coronavírus, a Covid-19. Começou lá por volta de novembro, dezembro a ser realmente dita como epidemia, como pandêmica, para chegar na atualidade com essa característica de estar se espalhando para vários continentes, para várias partes do mundo. Infectividade de uma doença é a capacidade, quando a gente fala de infectividade, que alguns organismos têm de entrar, de se desenvolver ou de se multiplicar no outro hospedeiro, causando uma infecção. No caso, por exemplo, o agente etiológico é um agente infeccioso. O agente etiológico, o agente causador, o micro-organismo, o agente infeccioso. E existem agentes que têm uma alta infectividade, transmitindo rápida e facilmente a pessoas suscetíveis, como é o caso, por exemplo, do vírus da gripe. Se espalha rapidamente. É só você pensar aí na sua casa. Pode ser que aconteça, não estou falando que é maldição do Fernando, não. Pode ser. De repente alguém gripa na sua casa, fica lá, não estou bem, não. Começa a ter cefaleia, dor de cabeça, começa a ter febre, legal. Daí a pouquinho, alguém mais, alguém outro, alguém próximo, um vizinho, espalha. Então existe essa alta infectividade. Virulência é o termo que é usado para a capacidade que um agente tem, para a capacidade que um micro-organismo tem. Ele tem essa capacidade de produzir casos graves, casos fatais. Corona tem uma virulência específica. A alta virulência indica aí uma grande proporção de casos fatais. É o que acontece com a raiva. Que todo caso de raiva é fatal, morre, não tem jeito de sair disso. A pessoa contrai raiva, vai morrer, é fatal. Já o vírus do sarampo, apesar de ter uma infectividade muito alta, apesar do vírus do sarampo se espalhar muito rápido, e uma alta característica de gerar doença, ele é de baixa virulência. Casos de óbito que são levados por sarampo no meio urbano é raro de acontecer. É muito difícil de surgir agora. Os que ocorrem porque existe algum outro fator, desnutrição, existem algumas outras patologias associadas, existem déficits imunológicos, existem vários fatores que acontecem com o corona. Tá? Os casos de corona que levam a óbito,
Por isso que eu falei que tem uma virulência muito específica, mas os casos de óbito estão associados a outras comorbidades. Estão associadas a outras características patológicas que não somente a questão do desenvolvimento dele no corpo humano. Daí a razão do Nordeste no Brasil serem mais elevados os casos de sarampo do que no sul do país, por causa da desnutrição, por causa da queda alimentar. Então quando a gente trabalha com esses termos é que a gente começa a entender um pouco mais o noticiário, é que a gente começa a entender um pouco mais a mídia, o que é dito, o que é falado, justamente para compreender a dimensão, para compreender a esfera no qual nós nos encontramos. Então é importante a gente saber um pouquinho mais, sim, claro, e aprender. Então, não sai daí que eu já volto.